Ler para a questão dos Padre Sri Maharaj, também todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, minhas reverências a vocês, meus convidados e presentes. So I'm very glad, happy to come your place. This is called Yoga Center. Aqui é um centro de yoga? O que é esse aqui exatamente? Eu estou muito feliz de vir aqui nesse espaço. O que vocês fazem aqui? É uma ONG que trabalha com educação, e é cultura, educação. It's education for child and youth and adults. It's an NGO. So we do social projects here for the communities. Okay. Who is the Quem é responsável? She's the only. okay, speak Fala you. algumas palavras pra gente. Em português. Inglês ou português? Speak Portuguese. Ok. Bom, primeiramente, gente, é uma honra recebê-los todos. É uma honra mesmo pra gente, assim. É uma felicidade. Eu agradeço por terem escolhido o espaço aqui. Esse é um espaço muito especial aqui em Trancoso. Ele é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve diversos tipos de projetos para a comunidade. Então, a gente trabalha com crianças, jovens e adultos. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente para a comunidade. A gente tem uma equipe de voluntários, uma equipe remunerada também, que atua todos os dias. E é isso, e eu estou muito honrada em recebê-los mesmo. Para a gente é um prazer enorme, sempre tudo que traz luz aqui, para a nossa comunidade é muito bom. E é isso, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Sobre o que eu devo falar? So, Estou perguntando sobre o quê? so thank you. About education. Thank you for your kindness to give us opportunity to speak some Krishna consciousness, Krishna Katha in your place. Muito obrigada por ter dado essa chance da gente vir aqui no seu espaço e falar um pouco sobre a consciência de Krishna, sobre essa mensagem. Oi, come listen. Again and again, just I remind to you, this human life is very, very rare. Repetidas vezes, eu gosto apenas de lembrar vocês todos de que esse nascimento humano, essa vida humana que a gente tem é muito rara. After 8.4 billion pieces, Lord, that means God mercifully gives us the human body. Depois que a gente nasceu em 8 milhões e 400 mil espécies de vidas diferentes, Deus deu pra gente a chance da gente nascer neste corpo humano. Because only this human body we can practice Krishna consciousness and do bhajan and sadhana, attend to Lord. Porque apenas neste corpo humano a gente pode praticar nossa vida espiritual, alcançar a consciência de Krishna, de Deus, e assim alcançar Deus. So what is your scriptures explain? Durlabho manuso dehe dehinam kanabangura tatrapi durlabham manne vaikunta priya darshanam. Durlabham vaikunta dehe. Durlabham manusa deham. This human body is very, very rare. Not so easy to get back. There are no any chance. Então, por isso que as escrituras explicam que é muito raro a gente ter essa chance de nascer num corpo humano, num nascimento humano. E não é assim garantido que a gente vai ter de novo essa chance. So Fartika Durlabho Manusu Dehinam Kanabhangura. And this human body also temporary, and any second it will be destroyed. E esse nosso corpo humano, ele é muito temporário, não é mesmo? A qualquer momento pode ser destruído, né? O nosso corpo pode ser destruído a qualquer momento. But very, very rare to also get associations of sadhu sangha. E é muito raro a gente obter a chance de encontrar, né, de estar com um santo.
nessa nossa vida humana. É muito raro essa chance. But sadhu sangha means these words. How to change your lifestyle. O que significa sadhusanga? Sadhusanga, né, você realmente estar com um santo, conhecer um santo, significa uma mudança de vida, uma mudança em nossas vidas. Lord is very merciful. He arranges everything for us. How to we will to attain to His abode. Deus é muito misericordioso e Ele arranja pra gente, Ele organiza para que a gente consiga alcançar a morada dele. And cats, dogs, animals, they cannot get association. They cannot listen Harikatha. Os gatos, os cachorros, eles não conseguem realmente se relacionar, se envolver com o santo, né? Porque eles não vão conseguir ouvir, né, os ensinamentos que o santo vai dar sobre Deus, Harikatha, eles não conseguem ouvir. And dog is one dog is here, Tem but cachorro he aqui. cannot listen because he has no brain. Tem um cachorro aqui, né? Ele, na verdade, ele não está escutando exatamente o que eu estou dizendo, porque ele não tem um cérebro, né? O cérebro dele é diferente. The dog he has no idea what is meaning of sadhu, what is meaning of this. Just you love, then he reciprocal come and love. Love. You love God dog, then love reciprocal to. Então, o cachorro não faz ideia do que seja um santo, uma personalidade santa, não. Ele só entende assim, se você dá amor pra ele, ele vai reciprocar o seu amor de volta. Só isso que o cachorro entende. Because this is the spontaneous nature of all the living entities to love. Who does not want to love? Porque afinal, realmente, a natureza intrínseca de todos os seres vivos é o amor, né? Quem não quer amor? But our Shastra saying only one person he does not want love. Mas as escrituras explicam que tem uma pessoa que ela não quer amor. One heart completely hard-hearted. É uma pessoa que tem um coração muito duro e cruel. Completely hard-hearted. Uma He pessoa does que tem um not want coração, to love. uma pessoa que tem um coração muito duro, ela não quer saber de amor. But everybody want love also. Mas todo mundo. Would control that dog. Aí pode tirar a pessoa, levar pra você. Mas tem uma pessoa então que não quer o amor. You give attention to my katha, otherwise you give attention to dog, your mind will be dog, then next life you become dog. Então, eu tô aqui dando a palestra, mas se a gente não prestar atenção, ficar dando mais atenção, prestando mais atenção na cachorra, na cachorrinha, né? Aí a sua mente fica absorta no cachorro e na próxima vida você vai nascer como cachorro. So very carefully. Tenha cuidado. Because you are very fortunate. Sometimes you have told very nice dog story also. Porque vocês são muito afortunados, muito sortudos. Às vezes eu conto uma história de um cachorro, uma história muito legal. Maya, she is very powerful. She is tricky, and she is also with her three folds. Adhantik, Adidaivi, and Bhautik. She also beating to us. Maya, essa energia ilusória de Deus, ela é muito ardilosa, né? E ela, na verdade, ela bate, né, na entidade viva, na alma que está aqui nesse mundo, através de sofrimentos que a gente causa, que são causados pela nossa própria mente, sofrimentos causados por outra pessoa, outro ser vivo que nos causa algum mal, ou então acontecimentos que os semideuses causam, tipo acontecimentos naturais que nos perturbam. Because this is the material world, this is nature. Maya, then there is the illusory potency of Lord. Porque, como a gente está aqui neste mundo material, a natureza é que essa Maya, que essa energia ilusória do Senhor, ela vai atuar aqui nesse mundo. You cannot to see the figure of Maya. Maya means illusory potency of Lord. She manifested many forms. Você não consegue assim, ver realmente qual é essa forma dessa Maya, da ilusão desse mundo. Ela se manifesta sob muitas formas. And she disturbs your mind also. E ela perturba a sua mente. Sometimes your mind disturbed or not. Às vezes ficam com a mente perturbada ou não ficam? Whose mind disturbed? Raise hand. Quem tem a mente perturbada ou desequilibrada, levanta a mão. Everybody's mind disturbed. Todo mundo, né? Why? Why your mind disturbed? Por que a mente de vocês fica perturbada? Because you are influenced by Maya. Por causa dessa influência de Maya, da energia ilusória. Maya, three activities, the Sattva, Raja and Tamaguna. E Maya, ela tem, essa energia ilusória, ela tem 3 atividades, que é o modo da bondade, da paixão e da ignorância. You understand? Você You entendeu? understand? The Maya, three gunas. Three guna we Maya. Então, essa energia material aqui desse mundo, que é a energia ilusória, ela tem 3 modos. The mood of passion, the mood of ignorance, mood of goodness.
Então é Sata, que é o modo da bondade, Raja, que é o modo da paixão, e Tama, que é o modo da ignorância. And so for this regard, your mind disturbed. E é por isso que a nossa mente fica desequilibrada e perturbada. Every gunas, there are different their activities also. E cada um desses modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, possui diferentes atividades. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, you read Srimad Bhagavad Gita. Vocês podem ler isso no Bhagavad Gita, Then onde your knowledge will come. Then you can recognize what is the cause disturbance of your mind. então, no Bhagavad Gita, Krishna, Deus, ele fala para Arjuna. E se vocês lerem isso, vocês vão poder reconhecer qual é a razão da mente de vocês estar perturbada. What is that sloka? Kama esa krodha esa rajoguna samudbhava. Kam, krodha, lobha, moha, moha, master. Kama esa krodha esa rajoguna samudbhava. Lust, anger, enviousness coming from rajoguna, mode of what is called passion. Então esse verso, essa passagem do Bhagavad Gita diz o seguinte, que luxúria, raiva, ignorância, luxúria, raiva, ciúmes, inveja, isso vem do modo da paixão, Rajaguna. And so much ahankar, egoistic coming. E a gente tem muito egoísmo, muito ego, de achar que a gente que faz as coisas. Or tamaguna, duties to destroy. Já o dever do modo da ignorância, Tamaguna, é causar destruição. This nature of the tamaguna to destroy. Então, a natureza de Tamaguna é destruir. You try to understand. Busquem entender isso. Tamaguna nature to destroy everything. A natureza de Tamaguna é destruir tudo. Even you destroy to yourself also sometimes. Às vezes você destrói a si mesmo quando você está com esse modo da ignorância. Understand? Não é? Entendem? Or Sattvaguna's qualities, calm and quiet, peaceful mind. Então, a qualidade do modo da bondade é ficar tranquilo, calmo, sereno e com a mente pacífica. And giving love and affection to everybody. Então, no modo da bondade você também é afetuoso e amoroso com todos os seres vivos. So Sattvagunas and Tamagunas completely were upside down, opposite way. Já o modo da paixão e da ignorância são totalmente o contrário do modo da bondade. And so much egoistic coming. And this is coming from attachment, deep attachment. E aí todo esse egoísmo que vem, e essas coisas surgem por causa do apego profundo que a gente tem, apegos. You try to understand, attachment is the cause of all the bondage actually. Busquem compreender que na verdade nossos apegos é a causa de todo tipo de aprisionamento que a gente tem. You attach with whom? First, could you remember? Vocês sabem quem é a primeira pessoa que a gente é mais apegado? Quem é a pessoa que a gente é mais apegado? Body. Body. First you attach with your own body. O primeiro apego que a gente tem, que é o maior apego de todos, é o apego que a gente tem ao nosso próprio corpo. For this regard, that is called bodily conception. Por isso que a gente tem essa identificação corpórea. A gente acha que a gente é o corpo, identificação corpórea. So bodily conception is called the root cause of all kinds of distress and unhappiness and anartha. Então, na verdade, esse conceito da gente achar que nós somos o corpo, se identificar sendo o corpo, isso é a raiz de todo tipo de sofrimento na nossa vida, todo tipo de coisa ruim, de aflição que a gente passa por causa disso. So now coming to this, I tell you a very nice, beautiful story of a dog story. Very nice. E eu vou contar para vocês uma história sobre cachorro, uma história muito legal, uma história de uns cachorros. And those who are already traveling with me, maybe they heard, or those who are not traveling, they are new for me. Quem já viaja comigo, já está sempre comigo, viajando, já ouviu essa história, mas talvez para alguns que não tenham viajado, seja uma história nova. Who has listened? Quem já viu a história dos cachorros? 3 dog story. A história dos 3 cachorros. 1, 2, 3. You listen. Você já ouviu? Já ouvi. Huh? Já ouvi, mas eu gostaria de ouvir não. She heard, but I want to hear again. You forget. Say the boy. What did you remember? Como seu irmão, né? Que no outro dia ele falou que ouviu a história, mas tinha esquecido. Okay, I tell you very nice, beautiful this dog story. Então eu vou contar para vocês essa história do cachorro, uma história muito legal. After the attachment, the cause of all kinds of our distress.
Essa história ela exemplifica como que os apegos que a gente tem são a fonte de todos os nossos sofrimentos. And Mahadevi, every second, every moment, she also chastisement to us. E como que a cada segundo, a cada momento, essa energia desse mundo, a energia material, da ilusão, ela está punindo a gente. Actually, Maya, she has no figure. Mas na verdade, She just creates the illusion in our mind. Maya, essa energia ilusória, ela não tem uma forma própria. É. Ela apenas cria uma ilusão em nossas mentes. So for this regard of Shastra, what is Maya? That is Anirvachaniya. Anirvachaniyam. With your material words, material and senses, you cannot understand our meaning. Anirvachaniyam, they are beyond of our mind also. Por isso que as escrituras explicam sobre assim, o que é Maya. Anirvachaniya significa que Maya, essa energia da potência ilusória de Deus, na verdade, ela está além da nossa explicação, além da nossa mente. And for this regard, in our mind, many kinds of distress, unhappiness, attachment, detachment come. E é por isso que em nossa mente a gente experimenta muitos tipos de apegos, desapegos. So happy enjoyment, how to detach, these things coming. Então, às vezes a gente quer desfrutar, ter algum prazer, às vezes a gente quer se desapegar de alguma coisa. So just I tell you that the dog story to you. There was one park, and 3 dogs, they meet together. Então, vou contar pra vocês a história do cachorro que eu falei, né? Então, a história era assim, tinha um parque, e nesse parque 3 cachorros se encontraram. That dog belongs to whom? E aqueles No one. cachorros eram de quem? Understand? That is called abandoned. 3 dogs. Eram cachorros abandonados, não tinham dono. 3 cachorros abandonados. But there are 3 dogs, look like same color, same their figure, same their body, very nice and big. E aqueles cachorros eram bem bonitos, e eles eram muito parecidos um com o outro. Eles tinham a cor igual, o tom do pelo, o tamanho igual. And 3 dogs, they meet together and they discuss about their food. Então os 3 cachorros se encontraram no parque e começaram a falar sobre comida. Because this is the nature. Animals, they have only 4 things. They have no other things. Porque a verdade é que os animais todos, eles só têm 4 coisas, os animais. Eles não têm nada mais, apenas 4 coisas. What is that thing? Quais são essas 4 coisas que os animais têm? Follow. Eating. Follow. Eating, sleeping, meeting and defending. Então, eating, né, é comer, dormir, se acasalar, né, reprodução e também se defender. Então, comer, dormir, se acasalar, se defender. So what is the difference between the human being? E qual We are also eating, defending, meeting, sleeping. So what is the difference? Our and animals. E qual a diferença que há entre os animais e os seres humanos? Porque nós, como seres humanos, a gente também come, dorme, se acasala e se defende. Qual é a diferença, então, entre os homens e animais? What is that? Qual é? That is spirituality. We can inquire our spiritual life. Então, a diferença é a espiritualidade. Nós, como seres humanos, podemos nos indagar sobre a vida espiritual. All these 4 things are common in our animal's life, in our human lives, cat's life, dog's life, bird's life are same. Mas comer, dormir, se acasalar e se defender, essas 4 coisas são iguais. Tanto na vida de um ser humano, na vida de um gato, de um cachorro, de qualquer animal. So birds for food. Os pássaros também estão procurando por alimento. When you go in the beach, then you have seen the birds, they are searching the food. Se vocês forem à praia, vocês já, né, quando vocês vão à praia, vocês veem que os pássaros também estão em busca de alimento. And when the bird, their stomach feel full, then they will taking the rest, shelter. E aí depois que One tree. os pássaros, eles ficam de barriga cheia, né, comem, e eles vão e descansam numa árvore. In the same way, we are also, when you are hungry, food. When we eat, then stomach full, then want to take rest. Então, da mesma forma, quando a gente está com fome, a gente fica em busca de alimento. E quando a gente fica de barriga cheia, a gente quer dar uma descansada. Just the different way. Same thing, eating, sleeping, defending, and mating. The 4 things are common, just different ways. Então, na verdade, essas atividades de comer, dormir, se acasalar e se defender são iguais para todos os seres vivos, todos os animais, seres humanos. Só que cada um vai fazer isso de um jeito. Essa é a única diferença. You can eat different ways. Por exemplo, a gente pode comer diferentes coisas de diferentes maneiras. Understand? Entende? You can sit, eat, or you can stand. You can, when you walk, also eat. Por exemplo,
exemplo, você pode se sentar e comer, ou você pode também comer andando. Many people I noticed. They are buying one bread, what is called? Bread, eh? Snack. Snack. And walking and also eating. Eu já reparei que muita gente faz assim, né? Vai numa loja, compra um pão ou um salgado e vai andando na rua comendo salgado. And some people also going in the restaurant, eating on the standing. Eh? Either and standing. E tem muita gente que vai em restaurantes, mas come em pé. Tem uma área assim, né, que eles ficam em pé, comendo em pé, não tem? No restaurante. Some people they are sitting on the chair, on the table and eating. Então, em lanchonetes as pessoas comem em pé muitas vezes. Já em restaurantes, em alguns outros locais, as pessoas sentam na mesa e comem sentados. This is true or wrong? Não é verdade? I am saying this is true or wrong? O que eu estou falando é verdade ou não é? Some people eating on the way, walking and eating. Some people also standing and eating. They have no time. Just paid the money and eating, then going to office. Or some person they have no time to sit or stand. They are going and also eating. And how to catch the train, how to catch the bus and eating. Então, tem gente que acaba dando aquela correria e acaba comendo em pé mesmo. Vai numa lanchonete, come em pé rapidinho, dá o dinheiro, come rapidinho e vai. Tem gente que está tão atrasado para pegar o trem, né, para ir para o trabalho, que a pessoa tem que comer. Ela pega assim, mas não tem nem tempo de ficar parado, nem mesmo em pé. Então ela vai andando para pegar o ônibus e vai comendo no caminho. Okay, I will not take too much to you. But this is the nature. Eating, sleeping, defending and mating. This is the nature of our animal's life, our human life and animal's life. Same. Então, eu não vou... Just different ways. Não vou me adentrar muito mais, mas só para dizer que os animais e os seres humanos, os dois, né, todos comem, dormem, se acasalam e se defendem. Mas de forma diferente, cada um vai fazer isso de um jeito. So now coming the 3 dogs in the park, they are talking about the food. Então, voltando à história dos cachorros, 3 cachorros se encontraram no parque e estavam conversando sobre comida, sobre alimento. Because they were abandoned. There no owner Porque who will give food. eles eram cachorros abandonados, então eles não tinham dono. Quem que ia alimentar eles? If you have dog, your dog, owner dog, so you give food, but with the abandoned dog, who will give? Por exemplo, você tem um cachorro, né? Então você dá comida para ela, mas quer ser um cachorro abandonado. Quem que vai alimentar um cachorro abandonado? No one. Ninguém. Sometimes you are, if you have too much, then you throw. Okay. Às vezes tem alguma sobra na sua casa, você até joga lá para ele. Mas So às now vezes... coming there 3 dogs in the park, they are talking to each other. Oh, now a very economic crisis. No one left their remnants in their plate. Então, voltando à história dos cachorros. Né? Os cachorros estavam discutindo, falando assim, agora a gente está passando por uma crise financeira. Né? Então ninguém mais está deixando o resto de comida nos pratos por causa da crise financeira. So sometimes we are not getting food. 3 days, we completely are full fast. E aí, por causa dessa crise financeira, não tem mais resto de comida nos pratos das pessoas. Às vezes a gente fica 3 dias sem ter o que comer, fazendo jejum completo. In the meantime, sweet smell coming from other part of the park. Aí de repente veio assim no ar um cheiro muito doce. Um cheiro que estava vindo de algum lugar do outro lado do parque. With the other part of the park, someone, they also very nicely arrangement of marriage party ceremony. E aí porque tinha alguém do outro lado do parque que tinha organizado uma festona de casamento, tipo uma tenda assim, com uma festona de casamento. And very nice big tent on the park and decoration very nicely. Então ela tinha feito essa festona com um grande banquete, né, numa cerimônia de casamento, tinha uma tenda, tudo bem bonito, decorado. But that place very strict area. No one can, without your ID, you cannot enter. Mas lá é um local de alta segurança, né, segurança máxima, né? Então sem a sua identidade você não conseguia entrar na festa de casamento. Dog cannot possible. Some place also dog, then a red cross mark. Dog not allowed inside. O que dizer de um cachorro? Os cachorros não podiam entrar na festa, né? Tem lugar que é assim, tem até uns animais, um cachorro, um X, dizendo que os cachorros não podem entrar. You have seen or not? Já viram uma placa dessas? Many shop, many within, many restaurant also, dog and
a red cross mark, meaning dog not allowed. Tem muitas lojas, restaurantes que tem isso, né? Na porta tem assim, um cachorrinho e uma cruz vermelha, um X vermelho, dizendo que significa que os cachorros não podem entrar, não está permitido. Understand? Don't upset. Não fiquem tristes, não fiquem chateados, mas tem lugar Some assim. rules are there. Tem algumas regras assim, né? Que tem lugar que não pode entrar cachorro. Then if you have dog, oh, I bring my dog, with my dog I want to enter. But here written is what? Dog not allowed. Dog then a red cross mark. Então, você não pode ficar chateado, né? Se você tem um cachorro, poxa, trouxe meu cachorro, queria entrar. Mas fazer o quê? Tá escrito às vezes, né? Tem uma plaquinha, tem um cachorro com um X vermelho. Tá dizendo que é proibida a entrada dos cachorros. So for this regard, 3 dogs they discuss. We cannot go there. And especially also we are completely ownerless and abandoned. So how possible we go inside? E aí os cachorros ficaram pensando assim, a gente não vai poder entrar nessa festa. E além do mais, a gente não tem nem dono, cachorros abandonados. Como que a gente vai conseguir entrar nessa festa? But sweet smell coming from the place. But very strictly guarded and recovered. No one can enter. Mas eles estavam sentindo um cheiro muito bom vindo ali da festa, né? Das comidas. E aí, mas assim, não dava pra entrar, tava cheio de segurança, cheio assim, não dava pra passar de jeito nenhum. If you have only ID card, you can go. Even you are rich person, poor person, that is not the subject. If you have ID card, then you can put your ID card in the machine, then door open, then go. Para entrar na festa tinha um mecanismo assim de identificação, de segurança através da sua carteira de identidade. Então, assim, só aquela pessoa com a sua carteira de identidade, você passava assim numa máquina e liberava a entrada. And some places very, very restricted. They give your ID card, put on the machine, then machine checks you are that person or not, then the door open, you can go. Otherwise, a wrong ID card or no ID card, you cannot go. Então, e aí tinha lá esse mecanismo para entrar na festa, que assim, as pessoas que tinham sido chamadas, né, quando elas botavam a identidade, aí elas podiam entrar, mas elas tinham que se identificar com a identidade, tinha um passe assim para poder passar. E não importa se você era rico ou pobre, só quem tinha essa identidade podia entrar na festa. And 2 security guards also, as like this security guard is standing. And you cannot jump and cannot go also. E aí tinha uma segurança assim bem grande na porta lá da festa, como se fosse aquele devoto ali em pé, ó, guardando, e ninguém podia entrar, não dava para passar por cima deles. Security guard and CCTV, you are under and the CCTV. E aí em todo lugar tinha assim, sorria, você está sendo filmado, cheio de câmeras de segurança. Very strict. So now there are 3 dogs, they are thinking, how possible to go? But sweet smell is coming. 3 days we didn't eat, but now sweet smell is coming. But how to go inside? Então os cachorros estavam quebrando a cabeça pensando como que a gente vai entrar nessa festa aí, porque a gente faz 3 dias que não come, estamos com fome, e esse cheiro doce dessas comidas aí na festa, mas como que a gente vai conseguir entrar? Está cheio de segurança, muito difícil entrar nessa festa. And that time 3 dogs they discuss, you can endeavors. Our endeavors then Krishna's mercy, why not? Aí os cachorros chegaram à conclusão, vamos nos esforçar, vamos tentar fazer, e aí a misericórdia de Deus, né, pode vir, a gente faz nossa parte e Deus pode dar pra gente. Your endeavors and Krishna's mercy will come, that is possibly impossible possible, why not? Porque a gente se esforça, né, e aí quando a misericórdia de Deus vem de Krishna, aquilo que é impossível se torna possível, o que é possível se torna impossível, né? Então por que não? Vamos tentar. This is true or wrong? What I'm saying? Não é verdade o que eu estou dizendo? Your endeavors and God's mercy come, then possibly impossible possible, why not? Então a gente faz nossa parte, a gente se esforça, e aí, quando a misericórdia de Deus vem, aquilo que é até mesmo impossível se torna possível. E o que é possível se torna impossível, não é mesmo? Then one dog, I will try first. E aí um dos cachorros falou assim, eu vou ser o primeiro a tentar entrar. Then he was running outside looking how to enter. E aí o cachorro ficou rodeando assim a festa para tentar ver um meio para conseguir entrar de penetra. Animals, they are also clever. They know how to go inside. Porque os cachorros são muito espertos, né? Eles sabem também se infiltrar, entrar dentro. And dog, cats, and especially also rats. Cats, they know how to enter. Gatos, cachorros, até mesmo os ratos, né? Eles sabem muito bem como entrar nos lugares. That is how they enter. Looking how any hole
Como que eles entram, né? Se eles veem qualquer tipo de buraco. Then that dog noticed one corner, one small hole there. Então aquele cachorro reparou que tinha um canto, que tinha um buraquinho. So the dog entered his mouth a little bit and again moving. Então, porque era uma tenda, né? Tipo de tecido. Então tinha um buraquinho, e aí com o focinho, o cachorro botou o focinho no buraco e ele começou a mexer na cabeça para esgarçar o buraco. And then the hole is little bit bigger. E assim o buraco ficou maior. Then that dog entered inside, no one seen. Ficou um pouco maior e assim o cachorro conseguiu entrar e ninguém viu. I don't know, security guard standing here, but that side no. So that hole come. Porque On o the hole, segurança estava ali, o buraco estava ali, então ninguém conseguiu ver que o cachorro estava abrindo o buraco para entrar. and when he saw inside, oh my God, you know, that is a very nice, beautiful picnic place or marriage ceremony place. Many kinds of sweets, many kinds of, and what is called? Prasad, yeah? Then snacks and everything else. Very nicely they decorate. Quando o cachorro entrou, ele ficou abismado de ver todo aquele buffet, né, da festa de casamento. Era um buffet assim impressionante. Tinha tantos tipos de doces, vários tipos de salgados, de comida, aperitivos, de tudo. Dog has long tongue. Eh? Os cachorros têm uma língua bem grande, não é? I have to eat. So much saliva falling down from his tongue. Aí o cachorro começou a salivar assim. Preciso comer tudo isso. 3 days he was hungry. From 3 days he was hungry. And now sweet smell and he saw, oh my God, many kinds of sweets, many kinds of fruits, many kinds of, very nice step by step, and you know. And that was first class guest house. You know. Porque o cachorro estava com fome de 3 dias, né? Então quando ele viu toda aquela comida, doces, frutas, todos os tipos de salgados, preparações de comida, ele ficou assim, não, é tudo uma preparação de primeira classe, né? Muito bem, comida bem refinada. Then he's running, about to eat. Aí o cachorro saiu correndo e já estava prestes a conseguir abocanhar. In the minute, security guard, Aí veio segurança. he noticed. Segurança reparou He's noticed the dog entered que tinha um cachorro lá dentro, in the guest room. bem lá no andar dos convidados. Then the security guard became very angry. Aí o segurança ficou muito bravo. They need to go on a burning stick and beat him. Aí o segurança pegou assim uma tocha, um pau com fogo na ponta, né? Tipo uma tocha, e começou a bater no cachorro com aquela tocha. Dog cannot touch the sweet and nothing. And when Vital beat him, then Aí o cachorro não conseguiu nem mesmo encostar no doce e começou a choramingar. then ran away and same hole and went out. Aí o cachorro saiu correndo e foi embora pelo mesmo buraco que ele tinha entrado. The two friends, dog, they asked, hey, how are you feeling? Aí os outros 2 amigos, os outros 2 cachorros que estavam esperando lá fora, né? But that dog, he did not tell what real happened. Perguntaram pra esse cachorro que tinha entrado na festa, e aí, como é que foi lá? Mas aí esse cachorro, quando ele falou, ele não falou o que realmente tinha acontecido. Do you know? 2 meanings. When just enter, I see the guest room, very many kinds of sweets. And then I went, they gave me nice. They gave me nice. Nicely, they gave me nice. Are Hindi do you understand? Not understanding. जाने के साथ ही साथ दे दिया. Ok. Então aí aí o cachorro falou assim para os outros cachorros, nossa, eu cheguei lá e fui tratado muito bem, fui tratado muito bem. Só de eu ter entrado lá, eles me deram todas. That means is what? When I enter, they very nicely laugh and affection, they feed me. Então, e aí tem 2 significados que ele falou. Por um lado, significa que assim que eu entrei, eles me alimentaram muito bem. Né? Eles me deram todos, me deram de tudo. At second meaning, when I enter, they beat me with a burning stick. Já o segundo significado, assim que eu entrei, eles me deram todos. Eles me bateram muito com uma tocha, um pedaço de pau pegando fogo. But second meaning, he hide.
Mas o cachorro, né, não quis mostrar que era o segundo significado que ele estava querendo dizer aquela expressão. Eles tinham dado todas nele. But first meaning is with them. That time to that, huh? You are so lucky. Yes, why not? Aí os outros cachorros entenderam o primeiro significado, né? Que ele tinha recebido toda a comida e tal. Nossa, você é muito sortudo. Aí o cachorro, sim, realmente foi ótimo. Because I went to the first class guest room. Por quê? Aí o cachorro falou, não, porque eu fui lá no andar lá dos convidados, primeira classe. Then second dog is thinking, oh, you went to first class guest room. I will go VIP room. Aí o segundo cachorro pensou assim, você foi lá no andar dos convidados da primeira classe? Eu vou, então, lá para o andar dos VIP. Very important person's room. Eu vou lá para o andar lá o salão lá dos VIP, das pessoas very important, muito importantes. Understand? Must be there also. Many high class food I will get. High class? Food. Porque com certeza então no quarto dos VIP, com certeza a comida também vai ser de elite. Then second dog also entered in the same hole. Aí o segundo cachorro entrou pelo mesmo buraco que o outro tinha entrado. And entered in that room and he saw. He just crossed the VIP, he crossed the first class guest room and coming little bit upstairs, what room? VIP room. Então esse segundo cachorro que entrou pelo buraco, ele atravessou assim aquele andar que era o salão dos convidados, first class, na primeira classe, e aí ele foi pro um pouquinho assim, tipo o segundo andar que tinha, que era o andar dos VIP. Then he surprised, oh my God, what kinds of sweets, foods, oh, amazing. E aí o cachorro ficou impressionadíssimo ao ver tantos tipos de comida diferentes, de doces, de frutas, de preparações, de comidas. Because VIP people will come. VIP people, they are not sitting, not eating. Just to come and give some your gift and go tata bye bye. Porque quem é muito VIP mesmo, a pessoa nem tem tempo de sentar ali e de comer, né? Ela chega na festa, aí alguém vai dar tipo um presente pra ela, alguma coisa pra ela levar consigo, e ela não tem nem tempo de ficar ali, já diz tchau e vai embora. And everything package system, no? Package system. E tudo estava assim bem embrulhado, né? Essas coisas que davam para essas pessoas VIP levarem. Understand? Those who are invited people, they can sit, eat, they have time. But those are VIP people, very important, but they have no time to sit, eat. Just they come your marriage ceremony and looking, how are you? Hi, handshake. Then you can give your gift in his hand and go. Então quem é convidado normal tem tempo de ficar na festa, de comer, de sentar e tal. Mas quem é VIP, chega num pé e sai no outro. Chega na festa, diz oi, dá tchau, cumprimenta, bênçãos, não sei o quê. Aí não tem, já tá indo embora. Aí você tem que dar, aí a pessoa que é o anfitrião, né, dá um presente pra pessoa, agradece que ela veio e tal, e a pessoa vai embora. Com presente, tipo um embrulho, assim, com um presente dentro. So second dog, when he saw VIP room, oh, very AC room, very luxury, and very beautiful, and all the food complete package, and sweet smell coming. Aí o segundo cachorro, quando ele foi nesse segundo andar dos VIP, ele viu todas aquelas comidas, aquele luxo todo, vários tipos de comida, os embrulhos com os presentes, ele realmente ficou muito abismado com tanto luxo. So in the second dog, he thinks he's about to jump and catch the package. E aí o cachorro, esse segundo cachorro, estava prestes a pular para pegar, para ganhar aquele embrulho lá que tinha dentro. In lá. the meantime, same security guard, he noticed, hey, again you have come. First I beat you bitterly in the burning stick, and again you have come to guest house to which house? VIP room. Then he took some water, hot water, and threw to him. E aí então, o mesmo segurança que estava antes no primeiro andar, ele veio agora para o segundo andar e ele viu aquele mesmo cachorro, porque na verdade era outro cachorro, mas eles eram muito parecidos, né, os cachorros. Então quando a segurança viu de novo aquele cachorro, você voltou aqui, seu cachorro, você teve a ousadia de voltar aqui. Antes você estava lá no andar dos convidados, agora você veio até mesmo para o salão dos VIP. O que você está fazendo aqui? Aí o segurança foi e pegou um pouco de água assim, fervendo, água quente, e jogou em cima do cachorro. Hot water. And also beat. E também bateu no cachorro. Then dog feeling pain. Come. And again also run away and go out from the same hole. Aí o cachorro de novo, né? Aí aquele cachorro sentiu dor também, né?
se eu não me engano, e sofrendo, saiu correndo, voltou, foi embora pelo mesmo buraco. So outside, that dog, another dog asks, "Hey, just you enter and come back. What did you eat?" E aí, tinha lá o outro cachorro lá fora esperando, né? Perguntou, você entrou e aí o que você conseguiu comer lá dentro? Did you get something? Conseguiu comer alguma coisa? Then he hide everything. E aí o segundo cachorro também escondeu a verdade dos fatos. Are, do you know? He went in the guest room. I went the VIP room. O cachorro falou assim para os outros, o primeiro cachorro tinha ido lá no salão dos convidados, mas eu fui lá no andar dos VIP. They give me very nice, completely hot pot. And what is called? Tell you, what is called? Just very quick they are giving. Fast food? And fast food. They gave me fast food. Fast food means it was very completely hot and with a what is called maxi and which pot with a very quickly hot and giving to the food. What is called? There's nowadays usually they is taking the any food put on the maxi and very hot then take this. Microwave. Hã? Ok, fala português. E aí o cachorro falou assim para os outros, nossa, eu fui tratada muito bem naquela festa. Eu cheguei lá nos VIP e aí me deram uma comida bem quentinha. Tipo de fast food, assim, feito, daí esquentado no micro-ondas, me deram. Foi isso? Fast food. Just I enter in the VIP room. Oh, they give me fast food. Very garam. Então me deram uma comida bem quentinha, tipo de fast food, assim, eu ganhei um bem quentinho. Cheguei lá e tomei bem quentinho. 2 meanings. Garam means very hot. Mane, bitterly beat me with the hot water. And another meaning, he this very nice love and affection give me fast food. Very, because that place is picnic place. Maybe they cooked 4 a.m. or now 4 p.m. So they no. You are very VIP person. You are very rare. We are see to you. So now you are coming here. We are not give to you the which cooked 4 a.m. Now we will give you very nice. Garam. Money means very nice. Take this. Então o cachorro falou para os outros cachorros, eu entrei na festa e me deram tudo bem quentinho. E aí tem 2 significados de novo. O primeiro significado foi isso, né, que ele chegou lá e tomou água quente no lombo, né, o cachorro. Mas aí o outro significado, né, tipo quente a água, né, o outro significado, que é o que os outros cachorros entenderam, é que ele tinha entrado na festa e que as pessoas falaram assim pro cachorro, nossa, você realmente é um VIP, né, muito especial, então como aqui no nosso buffet a gente cozinhou 4 horas da manhã e já são 4 horas da tarde, a gente vai te dar uma comida bem quentinha, a gente vai esquentar tudo pra você, não se preocupe. Vai te cuidar e deixar tudo bem quentinho para você comer. E aí esquentaram tudo e me deram bem quentinho para comer. Then third dog is thinking, okay, you first dog went in where? Guest room. Second dog went VIP room. So third dog is thinking, okay, I'll go not guest room, I'll not go in not VIP room, I'll go special VIP room. Topmost. E aí o terceiro cachorro, faltava ele entrar na festa, né? Ele pensou assim, primeiro cachorro foi lá no andar dos convidados, salão dos convidados. O segundo cachorro foi no salão dos VIP, segundo andar, que era o segundo andar da festa. Mas eu quero ir além disso, eu quero ir lá no terceiro andar, onde tem o salão dos VIPs especiais. So he entered in the same hole and come in the place. E aí então o cachorro entrou pelo mesmo buraco, o terceiro cachorro, e foi lá para aquele lugar. And so he crossed the guest room, VIP room, then coming third floor, which room? Special guest, special VIP. Então aquele cachorro entrou pelo mesmo buraco, atravessou o salão dos convidados, foi para o primeiro andar, passou pelo segundo andar, né, quer dizer, o salão dos VIP, e foi até o terceiro andar, que era o salão dos Special VIP, os VIPs especiais. Who is going to a special VIP room? Do you know? Vocês sabem quem que entra no salão Those who dos are Special minister VIP? level people, they can go. Others not.
Só quem entra no salão dos VIPs especiais são pessoas no nível de ministros. Guest house, general invitation people can go. No salão dos convidados, as pessoas que foram normalmente convidadas, os convidados normais frequentam o salão dos convidados. VIP room, that special person also they are going. Those who have their card written, you are VIP. Já o salão dos VIP entra quem é uma pessoa especial, que tem lá, né, o passe lá para entrar no salão VIP. Or another third floor, who can go? Only has written minister level people. Mas já no terceiro Very good. And minister level people means is what? Very highly educated, highly aristocracy. They have no time to sit, eat. They have no time to also taking the what is called? Gift from you. Então, e aí quem pode entrar então no salão dos special VIP, dos VIPs especiais? Só que realmente gente muito assim, nível de ministro mesmo. São pessoas muito elevadas, que elas na verdade são tipo da aristocracia, sabe? Nata da sociedade. E elas têm aristocratas, ou então elas são muito instruídas, pessoas muito qualificadas, estudadas. E elas não têm tempo de ficar na sua festa, de sentar, de comer lá. Elas não têm nem tempo de pegar o presente que você vai dar para elas. Many times you have attended the meeting. Those who are local people speaking 1 hour. Those who are VIP people speaking maybe 10-15 minutes. Or minister people speaking how much? 5 seconds, 5 minutes, this is enough. Então talvez você já tenha ido em alguma palestra, algum encontro. O que acontece? As pessoas que são locais ali, elas vão falar 1 hora no microfone. Quem é já a pessoa mais VIP vai falar uns 10 minutinhos. Mas quem é o ministro, ele vai chegar e vai falar quantos minutos? 5 minutos. People waiting for the prime minister or waiting for president lecture. But they are coming, how many speak? Maybe 5 minutes, 10 minutes chalo. Tá todo mundo ali esperando só pro presidente, o ministro que vai dar uma palavra ali naquela assembleia, mas quando ele chega, ele não fala nem 10 minutos, 5, 10 minutos já vai embora. Special VIP means is what? Very aristocracy. Porque quem é nos VIPs especiais realmente é uma pessoa da aristocracia. So that the second dog, he came in the third floor, special VIP room. Então o terceiro cachorro, ele foi lá no terceiro andar, que era o andar dos VIPs especiais da festa. Then our security guard ran away. Nosso segurança foi embora. Cadê o segurança? Cadê o segurança que foi embora? Security guard now is working the role of bearer. Bearer, labor. Então agora o nosso segurança tá fazendo um trabalho ali, de trabalhador aqui da festa. So now another new Tem um outro segurança novo, encarregado ali da segurança. But he cannot see with his own eyes. But he has eyes blind, but his glasses and all on his head. Mas ele não consegue ver bem, mas ele deixa os óculos pra cima assim. He cannot see his own glasses. He with his glasses watching, his head is watching the glasses. Ele não tá encontrando os óculos, deixa assim, a cabeça dele tá olhando os óculos. Some people they also their glasses is this way. Tem gente que usa o óculos assim, ó. They are not watching with their glasses. Their glasses is going up. Look, these are glasses in on the top of the eye. Não tá usando óculos pra enxergar, deixa o óculos em cima, assim, pendurado na cabeça. Okay, just a joke. Fazendo uma brincadeira. Now security has returned back again. Segurança voltou, gente. His security got 2 jobs. Ele tem 2 empregos, ele é segurança também. One security guard and labor also. Ele é segurança também é trabalhador. 2 jobs, double salary he is getting. Ele tem 2 empregos. So now coming in this way, the security guard, he noticed, hey, 2 times, 3 times again you come back here. Então aí era o mesmo segurança, o segurança de novo viu o cachorro, mas era o terceiro cachorro, mas o segurança não sabia. Actually, security guard thinking the same dog, actually 3 dogs, first dog, second dog, third dog, yeah? Because I told that 3 dogs that look like same. So security guard thinking, I bitterly beat you in the guest room, then you came in the VIP room, I bitterly beat with you and throw the hot water, and again you come in the special VIP room. Então aí o segurança
ele estava achando que era o mesmo cachorro, porque lembra, eu falei para vocês que os 3 cachorros eram iguais. E aí o segurança falou para aquele cachorro: você de novo, né? Quando você estava lá no primeiro andar, no salão dos convidados, eu bati em você com uma tocha, bati em você. Depois no segundo andar dos VIP, eu joguei água quente em você. E você veio aqui de novo, mas agora você está no salão dos VIPs especiais. Then security guard with his hand bitterly beat him. E aí com a mão mesmo, né? O segurança começou a espancar o cachorro. And dog also come. But you know, I will not get to go. It is better I bind you. Mas aí o cachorro começou a chorar, aí o segurança falou assim: não, mas eu não vou deixar você ir embora dessa vez, eu vou amarrar você aqui. Because 3 times you come here. So it is better until finish our picnic, until finish our feast, I have to bind you. Porque você toda hora fica voltando, então é melhor que eu aprenda você aqui até acabar a festa. So 3 hours he was binded in that place. Então por mais 3 horas o cachorro ficou lá amarrado. Then outside 2 dogs, they are waiting. Well, what happened? He went 2 hours or 3 hours, he did not come back. What happened? E aí os outros 2 cachorros estavam lá fora. E aí eles estavam pensando: o que aconteceu que o nosso terceiro cachorro, nosso amigo, não voltou até agora? Faz 3 horas. They realized their own feeling. First dog, just thinking bitten by that burning stick. Second dog, so much beat, also hot water. So thinking third dog, what happened? Porque os cachorros, eles sabiam pelo que eles tinham passado, né? O primeiro cachorro pensou: eu apanhei muito, até mesmo com um pedaço de pau pegando fogo, eu apanhei. O segundo cachorro pensou: eu também apanhei, ainda me jogaram água quente. Então o que será que não aconteceu com o nosso terceiro cachorro, nosso amigo? For their mind very disturbed and anxious. Então aqueles 2 cachorros estavam com a mente muito perturbada e muito ansiosa por causa disso. Then after 2-3 hours, then third dog returned back. Aí depois de 2 ou 3 horas, o terceiro cachorro voltou. That time 2 dogs asked, hey, you went 3 hours. After 3 hours returned back, what you did there? E aí os outros cachorros perguntaram: você voltou agora só depois de 3 horas, o que você ficou fazendo lá? Did you get some food or not? Você conseguiu alguma comida ou não? That time he hid himself. Aí o terceiro cachorro também, ele tentou, né, se esconder do que tinha acontecido. Why not? Por que não? Just I entered, then first they gave me, beat me. Foi só eu ter entrado que eles já me deram. Not only this, they also told me, no, we'll not get out to you. You have to stay with us. Mas significava o quê? Eles me bateram. Aí o cachorro falou assim: inclusive eles me amarraram para ficar ali com eles. Eles falaram: vocês têm que ficar aqui, você tem que ficar aqui comigo. Many your very intimate friends saying, you still go, I have to go. No, I have to not go to you. 3 days you have to stay with us. Que nem quando alguém é um amigo. Because so long time you did not come. Maybe 5 years you are not coming. You are my best friend. I would not allow to go from my room. Stay here. Heavy chastisement. Love and heavy chastisement. Stay here. I don't want to allow to go my house. Stay here. Que nem quando alguém é um amigo muito próximo seu, que já está indo embora, você fala: não vou deixar você ir embora. Faz muito tempo que a gente não se vê, a gente é amigo há muito tempo, eu sinto sua falta, então fica aqui na minha casa, mas por 3 dias você tem que ficar aqui comigo. But dog is saying same way. Actually, they bind me. They don't want to come out. So I'm staying there. They have so much love and affection with me. Então o cachorro falou: eles me amam tanto lá que eles não me deixaram sair. Eles me falaram que eu tinha que ficar lá com eles. Actually, this is what bitterly beat me. Mas na verdade o que ele estava querendo dizer é que na verdade ele também tinha apanhado muito. Okay, what is the purport of the 3 dogs? Qual é o significado da história desses 3 cachorros? 3 dogs in purport. First dog, that is called the Tamoguna, Maya's Tamoguna. Então o primeiro cachorro é o cachorro que ele representa o modo da ignorância de Maya, da ilusão. Second dog, that the Maya's Rajaguna, mood of patience. Third dog, that the mood of goodness, Sattaguna. O segundo cachorro é o cachorro do modo da paixão e o terceiro cachorro do modo da bondade de Maya. I told in that the place also one whole. What is the whole? Whole is the significance of that the asakti, attachment. E lembra que eu falei que os cachorros entraram por um buraco lá na tenda, né? O que significa esse buraco na história? Significa o nosso apego. So in the asakti, attachment, then we bind, but Mayadevi sees bitterly beat to us. Através dos apegos a gente fica aprisionado. E Maya Devi, nessa potência ilusória de Deus, ela
bate muito na gente, né? A gente apanha dela. Eh? But you have to chant holy names, then free from Maya's three gunas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas a gente deve cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, e assim a gente vai ficar livre desses três modos, bondade, paixão e ignorância, de Maya. If you not chant holy names, Maya Devi she will bitterly beat you with her three gunas, Sattva, Raja and Tamaguna. Se a gente não cantar os santos nomes de Deus, a gente vai apanhar muito de Maya, né? Através desse modo da bondade, da paixão e da ignorância. So that means you have to become the devotee of Lord. Significa que devemos nos tornar devotos do Senhor. And chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sometimes I would say, this honestly I tell you are invited in our Krishna consciousness. Então devemos cantar os santos nomes de Hare Krishna. E às vezes eu falo para vocês honestamente, de forma bem sincera, eu digo que todos vocês são convidados, são bem-vindos na nossa consciência de Krishna. You are warmly invited and also come here and take prasad also. Todos vocês são bem-vindos e são calorosamente convidados mesmo. And free, no need to pay anything. If you go to the restaurant, you have to pay. Vocês são convidados a virem e a comerem, tomarem praçado, o alimento que a gente oferece a Deus. Se vocês forem a um restaurante, vocês vão ter que pagar pela comida. But in our Krishna consciousness, just to chant holy names, just to come, join to us, no pay any penny. Mas na nossa consciência de Krishna, apenas se junte a nós, cante os santos nomes de Deus, não precisa pagar nada. And they also are very nicely, honorably, love and affection feed to you. If you not feed, if you not take, they will become very upset. Oh no, you should not go without taking prasad. E aí as pessoas da consciência de Krishna, com todo amor e carinho, elas alimentam você, vão te alimentar. Coma, não vá sem tomar praçada, sem comer esse alimento oferecido a Deus, não vá sem tomar praçada. Elas vão querer que de todas as formas você coma a ti. If you tell, no, I have no time. That time that devotee will say, no, okay, you have no time, I will package for you. Take this, go. Mas se você disser, não tenho tempo, não preciso ir embora logo, os devotos da consciência de Krishna vão te falar, não, então, não tem problema, a gente vai fazer uma marmita e você leva o praçado. But again you also come to us and meet with our Krishna consciousness. Mas volte aqui, se encontre com a gente, participe da consciência de Krishna. Look this, why I am saying this thing? Krishna consciousness means there's so much love and affection. You cannot find out in any other religion and other things. But Krishna consciousness, they give you so much honor, so much love and affection, so much take care to you also. Por que eu estou falando isso? Porque isso que se encontra na consciência de Krishna não tem nenhuma outra religião. As pessoas te tratam com tanta honra, com tanto amor e afeição. Honor, love and affection. Honor, love and affection. As pessoas te tratam com muita honra e com muito amor e afeto, muito carinho. And just they are very humble saying, again come twice, 3 times, when your time will be. If you say, I have no time, okay, you any day, you free, you come. If you say, oh, someday I have no time. Okay, Saturday I have no time. Friday I have no time. Okay, Thursday I have no time. But which day you have time, that day you will come. This door is open for you. Any day, any moment, night time, daytime, any time, door open for you. E na consciência de Krishna, né, os devotos vão falar assim para você, volte aqui, né, venha aos nossos encontros. Mas você fala assim, mas eu não tenho tempo no domingo para o encontro de vocês. Não, então vem no sábado. Mas eu não tenho tempo no sábado. Vem na sexta, não tem na sexta. Vem na quinta, mas não tem tempo na quinta. Vem na quarta, vem na terça, vem qualquer dia que você tenha tempo. Seja de manhã, de tarde, apareça, venha e participe. A porta está sempre aberta para você. Look, if you say, oh, no, I have no time to attend your schedule. Our schedule is what? Always for your schedule. Mas você fala assim, mas eu não tenho tempo de chegar na hora dos encontros de vocês. Não, mas para você não, para você o nosso itinerário está sempre aberto para você, apenas venha. Sometimes you avoid to come, but our devotees,
Anytime, any moment, midday, midnight, anytime you will come. Door is open for you. Our door never closed. Às vezes você evita e você não quer, tipo, meio que você evita para não aparecer, para não vir. Mas os nossos devotos vão e falam, não, venha a qualquer hora, venha meia-noite, venha meio-dia, apareça. E a nossa porta está sempre aberta para você. I tell you, some church, some also they closed. Only they open maybe Friday or Saturday or Sunday. But some church or some also they will do only Friday, Saturday, Sunday. But our Krishna Consciousness Temple, 7 days open for you. No time, any time. And you can come. Midday, midnight, just you knock or no need not. Come and take prasad. Come. Huh? Tem algumas igrejas que elas só abrem tipo sexta-feira, sábado, alguns horários. Mas nos nossos templos, da consciência de Krishna está aberto o tempo inteiro, meia-dia, meia-noite. Você pode bater lá, entrar, não precisa nem bater, já entra, né? É só entrar e tome prasad, o alimento oferecido a Deus. And so how will come? I have one pet dog. Okay, you bring your pet dog. Take the prasad for you. Mas como é que eu vou poder ir? Porque eu tenho meu cachorrinho, meu animal de estimação. Como que eu vou fazer? Traz seu animal de estimação e ele também toma prasada. Come também com a gente. And last night, one person he brought his dog. His dog is outside. He took prasad and she took prasad and said, no. You also feed your dog the prasad. The dog was come. I mean, no, you have to feed the prasad. Then she again went and brought some prasad and feed that dog. Dog very happy. Ontem à noite, né, teve o nosso encontro ali na Consciência de Krishna, aqui na outra rua. E aí uma moça trouxe o cachorro dela. E aí ela tomou a prasada, né, o alimento oferecido a Deus. E aí depois, mas a cachorrinha dela tava assim, latindo e tal. Aí eu falei, gente, dá a prasada também pra cachorra. E aí foram, pro cachorro, e aí foram e pegaram um prato de comida oferecida a Deus, prasada, e também deram pro cachorro. O cachorro ficou super feliz, comeu também. Sadhu Sangha means this. Sadhus, they are very liberal, generous. Então, sadhu sangha, né, quando a gente conhece um santo, a gente vê que eles são assim, muito generosos, muito liberais. Without sadhu sangha, where will go? You will go Maya. If you be at the sadhu means you are protected from Maya. Onde que a gente vai, né? Se a gente não tiver com os santos, né? Se a gente não tiver em sadhu sangha, na associação dos santos, a gente irá para Maya. E, na verdade, os santos, eles nos protegem de Maya. Try to understand. Our Gurudev, Bonafide Gurudev, Srila Narayan Goswami many times he told, you are associated with sadhus, that means you protected by Maya. O Srila Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, ele falou muitas vezes que se a gente estiver associado com os sadhus, com os santos, na verdade a gente está protegido de Maya. Otherwise, Maya, she will grind to you, as like grinding, you know? Ginger grinding. Porque senão, senão Maya, ela vai te moer, né? Que nem você moe o gengibre. Maya, essa potência ilusória, ela vai moer você. Always associate with sadhu and guru and do bhajan and sadhu. Because sadhu sangha, guru sangha, this is very, very rare. Not every life will get also. Então sempre busque se associar com um santo, com um guru, com um sadhu e fazer bhajan e sadhana, praticar essa vida espiritual. Afinal, é muito difícil a gente obter essa chance. So don't lose this opportunity to associate with sadhu. Então não percam essa oportunidade de se associar com um santo, com um sadhu. Our Bhaktivedanta Sai Maharaj, very simple way to it. Chant holy names, take Mahaprasad. Nosso Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele disse de forma muito simples: apenas cantem os santos nomes e tomem a Mahaprasad. Chant holy names and take Mahaprasad. Cante os santos nomes e tomem Mahaprasad. You are warmly welcome to us. Take Mahaprasad. Todos vocês são muito bem-vindos. Mahaprasad is free. No charge, nothing. Tomem Mahaprasad e não é cobrado nada, é totalmente de graça. Very nice Mahaprasad. Comida. A comida, very nice. Elas cozinham. They cook very nice. Essas moças aqui, elas cozinham super bem. Elas cozinharam um almoço, oferecido a Deus. Sweets, particularly samosa, jackfruits, very nice. You take this. Doces, samosas, salgados, indianos, várias coisas. Comam, aceitem isso, essa praçada. And also bring in your house with your friends, with your daughter, with your sister, with your philia. Também tem preparação feita de jaca, né? E comam, né? Aceitem essa praçada, esse alimento oferecido a Deus e também levem para casa. Levem para seus filhos, para suas filhas, para todo mundo. Krishna consciousness, so much love and affection. You cannot find out the whole world. And whatever Krishna consciousness is giving these types of love to you.
Na consciência de Krishna é tanto amor e afeição, tanto carinho, amor e afeição. Você, no mundo inteiro, em nenhum outro lugar você encontra assim, que as pessoas te dão tanto amor, tanto carinho e afeição, como na consciência de Krishna. I tell you another honest news. If you go in India, especially in Bengal, if they very poor people also, there are many rural area, very poor people, they feed to you. After feed the prasad, they will give dakshin. Dakshin means some rupees donation give to you. If you not take, they become very upset. You say, no, take this, take this. You will say, no, I don't want. No, take something. Falar para vocês um pouco na Bengala, né, lá no interior da Índia, na região da Índia, as pessoas, até mesmo pessoas muito humildes, muito pobres, né, elas vão e alimentam todo mundo, dão comida praçada, alimentam oferecido a Deus para todo mundo, e depois elas dão até doações para cada pessoa, um dinheirinho, né, para cada pessoa, uma dakshina. Se você não quiser aceitar, eles ficam muito chateados e pedem, por favor, aceite minha doação. At least you take one coin. At least they are very poor, but they feed to very nice types of prasadam and also give some one coin dakshin. You have seen? As pessoas lá são muito pobres, mas mesmo assim elas fazem essa praçada, né, esse alimento para todo mundo, dão de comer para todo mundo e depois elas querem dar doação de dinheiro para todo mundo. Você não quer aceitar, né? Você não quer. Ela não, por favor, aceita pelo menos uma moeda. Why I'm saying the Krishna consciousness means what kinds of love and affection with you. You cannot believe. You cannot read now. You cannot realize. You come with us. You chant holy names. You associate sadhu. Then realize what kinds of their love and affection with you. Então, por que eu estou falando isso? Porque na consciência de Krishna é tanto amor, tanta afeição, tanto carinho que eles têm por você, você não consegue nem imaginar, nem acreditar. Mas se você vier com a gente, cantar os santos nomes, se associar com o sadhu, com os santos, e aí você vai sentir isso na prática. Some devotees also travel with me. Some also giving dakshin to everybody. 50 rupees, 100 rupees give to everybody. When you go someplace, somebody give also to them. You understand? You are not with the Faridabad. That is they give 100 rupees for everybody, is not. Então, 500 rupees, 100 to everybody. Take this one. They feed very nice prasad, stomach completely full to you, and also give 500 rupees, 50 rupees, 100 rupees to everybody. Quem viaja comigo, né, já experimentou isso na prática, né, que, por exemplo, em Faridabad, lá na Índia, né, tem uns lugares que a gente vai, que alguém, né, uma família, uma pessoa, serve comida pra gente, pra todo mundo. Até nós, né, quem viaja junto, sai de lá com a barriga cheia, o estômago totalmente cheio, e as pessoas que organizam o evento, elas querem dar doação pra todo mundo. Então, todo mundo ganha 500 rupias, 50 rupias, eles dão dinheiro pra cada pessoa. Because why I'm saying again and again, I remind you, Krishna consciousness means is what? What kinds of love and affection with you, you cannot believe. Por que eu estou falando isso? Consciência de Krishna significa o quê? Que tipo de amor e afeição você tem por você, né? Eles têm por você nem imagina, não consegue nem acreditar. Tanto amor e afeição. So okay, I will not take too much of your time. Now you are also take prasad, just to do arati and chant holy name. Do arati. Então eu não quero mais tomar o tempo de vocês, a gente vai fazer o arati, a adoração e vamos tomar a praçada, né? Aceitar o alimento oferecido a Deus. E hoje à noite tem mais uma palestra, a partir das 7 da noite, no Love of Yoga, que é na rua ali de trás, na rua lá do... Rua dos Colibris. É na mesma rua da Vila do Divino, Vila Pitanga. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
मदन मोहन जी की जय। वेदांत चरवान गोस्वामी महाराज की जय। प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद गोस्वामी महारूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आनंद कटे वैष्णव वृंद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राम। Thank you. Everybody take prasad. Distribute prasad. If anybody want to take Kanchi Mala, Tulasi Mala? Se alguém estiver interessado em receber o cordãozinho de Tulasi, a Kantimala e a Japamala para cantar o Mahamantra Hare Krishna, pode se aproximar.